Hoje eu tô aqui com a Késia. A gente vai acertar as pontas do cabelo dela. Faz quanto tempo que você não corta? 4 meses. 4 meses? 4 meses. Então vamos lá. Aqui a gente já consegue ver que tem uma diferença de textura. Tem alguns cachinhos mais abertos, aí a gente abre aqui, tem uns cachinhos mais fechados, o que é normal nos cabelos cacheados, cabelos crespos. E a gente vai observar que a gente vai ter que tirar os lugares que estão muito pesados. Aqui, por um exemplo, que está para fora do corte, aqui nessa região também tem bastante peso. Então a gente vai observar bem aonde tem esse peso, vai fazer as divisões certinhas para tirar aonde a gente precisa para dar mais leveza. Como você gosta do seu cabelo? Você gosta de volume? Você gosta de leveza? Eu gosto de volume. É. Quanto mais volume, melhor. E definição? Você faz mais questão de definição, volume, um meio termo? Meio termo. Tá. E tem algo que você não gosta? Tipo franja? Não, a franja eu curto, Aham. assim. Eu acredito que não gosto do efeito triângulo, sabe? Tá, pesadão, né? Sim. Certo. Então vamos fazer um corte, levantar ele bastante aqui, manter o máximo de comprimento aqui que a gente conseguir. Fechou. A divisão a gente começa pela franja, de um arqueado da sobrancelha até o outro. Aqui tá em triângulo. Agora nós vamos dividir aqui no meio, de orelha a orelha. E aqui atrás, dividir 3 dedinhos da nuca para fazer a nossa base. E aqui a parte das camadas nós vamos dividir em 3 também. Quanto mais divisão, mais fácil a gente tem a visão do corte, principalmente para quem está começando. Quanto menos divisão, mais perdido você fica. Então eu ensino o máximo de divisão possível para sair tudo certo. Olha para baixo, isso. Opa, aí. Aqui nós temos a divisão da franja em formato triangular, de um arqueado da sobrancelha até o outro. Aqui a gente dividiu no meio, de orelha a orelha. E aqui atrás nós temos a nossa base e as nossas camadas. Aqui é a nossa base, é onde define o nosso comprimento. Lembrando que esse é um cabelo que ele encolhe quando ele seca, então a gente tem que tomar muito cuidado. Não é o mesmo comprimento de quando está molhado. E como a gente vai priorizar tirar mais pontas e mexer nas camadas depois, aqui a gente não vai tirar muito. Então nós vamos tirar essas pontas aqui para fazer a nossa base. Essa quantidade que eu vou tirar. E faço o encontro de ponta a ponta para deixar bem alinhado.
Aqui a gente tem a nossa base. Então, é daqui para cima. Aqui a gente não mexe mais. A gente mexe dessa base para cima. Começando pela parte do meio, nós vamos juntar a base de baixo, que a gente acabou de fazer, a 45 graus, diagonal para baixo. Essa aqui é a minha base. Então, eu vou cortar daqui para cima. 45 graus. 45. Agora, a base que eu cortei a 45 vai ser a minha base para cortar a 90. 90 graus. Essa é a minha base. Corto daqui para cima. A base que eu cortei a 90, ela vai me acompanhar para fazer a parte do topo. 135 graus, diagonal para cima. Essa é a base que eu acabei de cortar a 90, vou cortar dela para cima. Como eu quero bastante camada, eu ainda vou elevar esse topo. Então, a base que eu acabei de cortar 135, ela tá aqui e eu vou cortar dela para cima. Aqui a gente já consegue ver as camadas se formando. Mesma coisa lateral. Começando a 45 graus, diagonal para baixo. A minha base é aquela que eu fiz lá no começo, a 0 graus. 45 graus, diagonal para baixo. Essa é a minha base, daqui para cima. A base que eu acabei de cortar, a 45, vai comigo para 90 graus, porque vai ser dela para cima que eu vou cortar. Essa é a minha base. Agora, 135 graus, a base que eu acabei de cortar 90. Agora, elevar lá para cima. Essa é a que eu acabei de cortar 135, dela para frente. Depois de finalizado, muito provavelmente eu vou ter que dar um acabamento nesse comprimento, por conta da diferença de curvatura de uma parte para outra. É normal. Por isso que eu recomendo não cortar demais quando ele está molhado. Quando ele estiver seco, a gente confere para ter certeza. A terceira repartição, mesma coisa. A gente pega a base aqui de baixo, que é o comprimento. Da base para cima, a 45 graus. 90 graus. Essa aqui eu acabei de cortar 45, então vai dela para cima a 90 graus. Essa que eu acabei de cortar 90 vai comigo para 135 graus, diagonal para cima. Essa é a base, eu vou dela para cima. Aqui eu acabei de cortar 135, vai comigo lá para cima. Essa é a base. E aqui nós temos a nossa parte de trás. Muito possivelmente eu vou ter que mexer nela de novo depois da finalização. Mas as angulações já estão feitas. Agora a lateral. Aqui a lateral dela já tá bem ralinha. Então eu não vou subir muita camada, para não dar a impressão de pouco cabelo. Então aqui a gente só vem igualando, vira para cá a cabeça, isso aí. A gente vem igualando a parte de trás com a parte da frente.
Agora que a gente já tem a nossa base, a gente traz aqui a parte da frente a 45 graus. Essa aqui é a nossa base e vai dela para cima. Depois que eu fiz ela a 45, eu venho a 90. Essa é a minha base, que caiu aqui, era a minha base. Eu vou cortar aqui. Por enquanto, eu não vou subir mais essa parte de cima. Essa parte da frente, mesma coisa, 45 graus. Aqui a gente tira bem pouquinho para não ficar muito ralo, porque já tá um cabelo fininho. Se a gente subir demais, essa ponta vai ficar muito aparente. A outra lateral, a base eu vou fazer do mesmo jeito, vira a cabeça para cá, isso aí. Então eu vou conectar a parte de trás com a parte da frente. Aqui a gente consegue ver como as pontas estão finas. Então é aqui que a gente tem que alinhar para conectar tudo. Aqui, isso. Aqui que a gente já tem a nossa base. A gente traz a 45 graus. Essa aqui embaixo é a minha base. Então vou tirar daqui para cima. Depois, a 90 graus, essa é a base que eu acabei de cortar, 45, é dela para cima. Aqui a parte da frente a mesma coisa, 45 graus, essa é a base que eu tirei de comprimento, então é daqui para cima. E depois 90 graus. Essa aqui é a que eu acabei de tirar, a 45, 90. Você gosta dela pra frente, assim? Como que é que você costuma usar a franja? Sim, eu costumo dar bem pra frente. Pra frente. Sim. Tipo franjinha mesmo. Sim. Tá. Essa eu tinha cortado ela, só que demais, entendeu? Aham. Aí ela fica... Quando ela seca, ela fica um pouco curtinha. Pra ficar... Esse franjão a gente joga ele pra frente. E vem tirando aqui as pontas. Comprimento que a gente quer. Lembrando que o cabelo dela encolhe bem. Aqui a gente já terminou o nosso corte, mas a gente já consegue ver que tem algumas pontinhas para fora. Então eu vou aparando elas, vou tirando o que tá para fora. Lembrando que essa ainda não é a finalização, não é o resultado final, então eu não vou tirar muito. Eu tiro somente o que eu tenho certeza que não vai encaixar no meu corte. E para dar mais um volumão, para eu conseguir dar um volume aqui na frente, eu vou conectar a parte de frente com a parte de trás. Só o topo. Aqui para frente, diagonal para frente. E eu corto da minha base para frente. Isso já vai trazer uma diferença
uma leveza diferente. Trazer mais camada, mais volume. É isso. Agora vamos para a finalização. Agora que o cabelo está finalizado, a gente consegue encontrar algumas pontinhas que ficaram para fora do corte. Agora a gente já consegue ir com mais segurança para essa finalização. É mais que normal ter mais que um tipo de textura em um cabelo. A gente só precisa entender como igualar essas texturas sem ficar muito marcado. Vamos ver aqui a parte da frente. A franja tá bom? Tá ótimo. É isso aí? Uhum, assim. E se você ainda tem dúvidas sobre base de corte ou angulação, volta lá no começo das aulas que eu dediquei um tema só para isso.